Meio-dia 37, a gente está de volta e olha, no fim do mês passado, a gente mostrou aqui que um vereador de Mara Rosa era suspeito de ter matado um homem dentro de um frigorífico da cidade. Essa história ganha mais um capítulo porque a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o caso e enviou para o Poder Judiciário. Por isso, a gente vai ao vivo para Porangatu conversar com o Tiago Costa, que conta melhor para a gente essa história. Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para quem está acompanhando a gente em casa. Então, o vereador Otávio Thiago de Souza Melo foi indiciado pela Polícia Civil por homicídio duplamente qualificado. Isso porque, no entendimento da Polícia Civil, o vereador não deu chance de defesa à vítima e também o motivo desse homicídio foi por um motivo banal, por conta de uma discussão que eles tiveram. Inclusive, o delegado responsável por esse caso mandou um vídeo para a gente comentando sobre a possível pena que esse vereador lá do município de Mara Rosa pode pegar caso ele seja condenado por conta desse homicídio. Vamos acompanhar. Por esse crime de homicídio duplamente qualificado, cuja pena varia de 12 a 30 anos e o inquérito policial já foi encaminhado ao Poder Judiciário da cidade de Mara Rosa nessa data. A Justiça suspendeu um contrato emergencial fechado entre a Prefeitura de Planaltina de Goiás e uma organização social. O pedido foi feito pelo Ministério Público. A OS foi contratada para gerenciar o Hospital Municipal Santa Rita de Cássia e o Hospital de Campanha da cidade. O promotor do caso afirma que essa contratação teve problemas graves. Olha lá. De acordo com o Ministério Público, o principal problema encontrado foi o valor do contrato firmado entre o município e a organização social responsável por gerir tanto o Hospital Santa Rita de Cássia quanto o Hospital de Campanha, que funciona em uma unidade de saúde. O contrato, que ficou em mais de 18 milhões de reais pelo período de 6 meses. Para o promotor Rafael Simonetti, que entrou com essa ação, o contrato, que foi firmado há apenas 4 dias depois de aberto o chamamento público, ocorreu de maneira absolutamente legal. O que chamou muito a atenção do Ministério Público é que havia propostas de outras empresas oferecendo a mesma prestação do serviço pela metade do valor. Também foram encontradas outras irregularidades, como, por exemplo, a ausência de lei municipal autorizando a contratação de organizações sociais pelo município. A Justiça determinou também a suspensão do pagamento de qualquer valor restante entre a Prefeitura de Planaltina de Goiás e a organização social. E que os 170 servidores da saúde que foram afastados logo no início dessa gestão fossem admitidos novamente, sob penalidade de multa diária no valor de R$1 milhão. Na próxima semana, nós teremos uma outra decisão judicial, após ouvir o município, em que se pede a indisponibilidade de bens dos envolvidos e a suspensão efetiva do contrato, não apenas a suspensão dos pagamentos, em razão dessas irregularidades narradas. Olha, a Prefeitura de Planaltina de Goiás diz que não há contrato milionário, que o valor corresponde com os gastos realizados com o Hospital Municipal e o Hospital de Campanha e que não houve nenhuma outra proposta. Diz também que a relocação dos servidores é de responsabilidade do Executivo, que aguarda ser notificado para definir quais medidas serão tomadas. A OS Pacaembu diz que não foi notificada pelo Ministério Público de Goiás e que os serviços em Planaltina de Goiás seguem normalmente. A organização social disse ainda que está à disposição do MP e que vai colaborar com toda a documentação necessária assim que for notificada. E a gente fala agora de acidentes no sudoeste do estado. 2 carretas tombaram na GO 174 entre Rio Verde e Montevidéu. Os acidentes foram em diferentes pontos da rodovia, por isso o Arildo Palermo está de volta para dar os detalhes, né, Arildo? Como é que foi? Oi, Rosane, de volta aqui no Jornal Anhanguera, a primeira edição. Então, o primeiro acidente envolveu uma carreta bitrem que estava carregada com grãos e acabou tombando na rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual disse que não houve feridos. Os policiais estiveram no local para acompanhar o destombamento do veículo e também liberar a pista que ficou parcialmente interditada. Teve um outro acidente também na GO 174, já no município de Montevidéu. Uma carreta carregada de milho tombou e parte da carga ficou espalhada pela pista, que também ficou interditada. A PRE disse que nessa ocorrência também não houve feridos. Vale lembrar, Rosane, que estamos em plena colheita do milho safrinha. A região
região sudoeste é destaque na produção de grãos. Essa rodovia é bastante movimentada por veículos de grande porte e constantemente mostramos acidentes nesse trecho entre Rio Verde e Montevidéu. Então é preciso ter cuidado, né? Com você no estúdio. Com certeza, obrigada, Arildo. Inclusive, teve outro acidente, viu? Lá na região sudoeste, um caminhão bitrem tombou na BR-060 entre Rio Verde e Jataí. A Polícia Rodoviária Federal diz que o caminhão foi desviar de uma colheitadeira que também trafegava ali pela rodovia e acabou caindo no canteiro central. Pelo tacógrafo do veículo, a PRF verificou que o motorista estava acima da velocidade permitida na via, gente. O caminhão estava carregado de cimento e, por sorte, ninguém se feriu. Olha, como a gente vem acompanhando, a umidade do ar segue lá embaixo, né? Esse clima seco colabora, gente, para muitos problemas, inclusive para o aumento no número de queimadas. Esse crime ambiental gera inúmeros prejuízos. Entre eles, os apagões causados quando incêndios atingem as linhas de transmissão. Vamos ver na reportagem. No mês passado, os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registraram 314 pontos de queimadas no estado de Goiás. E os danos causados pelo fogo vão além da morte de animais, da destruição das florestas e dos danos à saúde pública. As queimadas podem provocar apagões e diversos danos às linhas de transmissão de energia elétrica. E nem só o fogo prejudica o sistema. A fumaça e as cinzas, que podem viajar quilômetros pelo ar, também causam desligamentos nas redes. O fogo, além de desligar, né, a linha pelo efeito da fumaça, da fuligem, que reduzem a capacidade de isolamento do ar, podem, de fato, provocar danos físicos às instalações. Pode ter uma queimada que perca o controle e comece a avançar para uma subestação de energia, né, queimar equipamentos. O gerente de linhas de transmissão de Furnas, responsável pela transmissão e geração de energia em parte do estado, disse que nos últimos 12 meses, a empresa registrou 81 desligamentos provocados pelas queimadas e lembra que os próximos meses são os mais críticos. São os meses em que mais ocorrem desligamentos de linhas por essa razão de queimada, porque nós estamos aí no mês que antecede esse período mais crítico de estiagem, onde a atenção precisa ser redobrada com relação a esse problema. Vale lembrar que atear fogo próximo a redes de energia é crime, pode render multa e até cadeia. A Elisa de Anápolis está à procura da gordinha. A cadelinha fugiu de casa no setor Jardim das Américas. Se você tiver qualquer informação da gordinha, entre em contato pelo telefone que está 62 98487 3252. E o Nick, gente, também fugiu de casa lá no Parque Estrela d'Alva, em Lusiânia. Ele é o companheirão do Lucas, que está sentindo muita falta do Nick. Então, se alguém aí encontrar, entre em contato com a família pelo telefone 61 985826159. E tem também outra cachorrinha, olha, a Nina. Ela também está desaparecida desde o dia 3, sumiu próximo ao posto fiscal de Itumbiara. O dono está oferecendo até recompensa para quem achar o animalzinho. Quem tiver informações sobre o paradeiro dela é só entrar em contato pelos telefones, DDD 34 99811 3170 ou DDD 34 988798773 para falar com o Marcos, viu, gente? Agora, olha, como é bom dizer isso, gente. O esforço de um adolescente foi recompensado. Ele saiu às ruas para vender doces para conseguir comprar um celular e acompanhar as aulas pela internet. E como toda boa história, essa história teve um final feliz. O dono de uma padaria e um cliente compraram um aparelho para o estudante. Quem nos conta mais é a Carla Izumi, que está em casa, mas atenta aos bons exemplos. É uma história bastante inspiradora, né? E vem lá de Abadia de Goiás. É a história do André Luiz, que tem 13 anos de idade. Ele vende doce na rua Mussi, sabe? E ele entrou numa panificadora e tentou fazer essa venda. Ele explicou que o dinheiro era para ajudar a família, a mãe, a irmãzinha. A mãe é separada do pai e que esse dinheirinho que ele estava tentando juntar também era para comprar um celular novo para ele poder acompanhar as aulas online.
O dono da panificadora, que é o Ivan, ele comprou 3 mousses por R$4 cada. Falou, peraí, que eu quero ouvir mais a sua história, eu vou só atender um cliente. O André Luiz não entendeu, a gente foi embora. Aí o que o dono da panificadora fez? Ficou com aquilo na cabeça, ele queria ajudar mais de alguma forma, né? Ele tirou uma foto dos mousses, postou nas redes sociais, falou, tô procurando esse rapaz, alguém me ajuda? E quero dar um celular para ele. Um cliente da padaria viu e quis ajudar também. Os dois dividiram o valor do celular, eles encontraram o André Luiz e a gente tem imagens até para mostrar para vocês do momento que eles entregam o celular novo para o menino. Foi um momento muito especial. E sabe o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar para vocês ele mesmo contando um pouquinho dessa história. Estou vendendo mousse de maracujá, limão, uva e morango para mim arrecadar dinheiro para ajudar em casa e também para mim comprar um aparelho celular para mim fazer aula online. Como eu tinha um celular pequeno, não dava para mim ver direito e nem digitar, e nem enxergar as letras do professor direito. E o seu Ivan da padaria se sensibilizou com a minha atitude e me presenteou com o celular. Legal, né? A relação do André Luiz com o Ivan se tornou uma relação de tanto carinho que hoje eles se veem todos os dias. O André Luiz está sempre passando ali na panificadora, nem que seja para dar um oi, e chama o Ivan até de tio, gente. E olha, ele encontrou ali na padaria um outro lugar seguro, porque lá ele pode usar a internet para acompanhar as aulas. Ele não tem Wi-Fi em casa, ele tem o celular novo, mas não tem a internet. O vizinho até compartilha com ele, mas ele encontrou na padaria um outro lugar, que ele pode também chamar dele, a padaria do tio Ivan. Que legal, né? Só que a família precisa de ajuda para se manter também, viu, gente? Eles vendem mousses e laranjinhas e estão precisando de um freezer, pode ser usado, para trabalhar em melhores condições. Então, se alguém aí puder ajudar, o telefone é o 98419-4861. Vamos fazer a Liga do Bem, né? E olha, uma idosa de Águas Lindas foi espancada pelo próprio filho e teve que ser trazida para o Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia. A Nayara Santos está acompanhando esse caso. Nayara, e aí, qual o estado de saúde dessa idosa? Olha, Rosane, a última informação que nós recebemos é que essa idosa de 68 anos continua internada aí no Hugo, em Goiânia, e ela está em estado grave. No momento ela está sedada, respirando aí com a ajuda de ventilador mecânico. Agora, o relatório médico apontou que ela teve traumatismo craniano por causa da gravidade aí dessas agressões. Essas agressões que teriam acontecido aí de domingo para segunda-feira. Na segunda-feira, a família procurou a delegacia e a polícia, então, conseguiu localizar o filho dessa idosa, um homem de 33 anos. O principal suspeito de ter batido, então, nessa idosa, ele está preso lá em Águas Lindas. Nós conversamos com o delegado, vamos ouvir, então, o que ele disse. Os familiares da idosa que foi agredida relatam que essas agressões já ocorriam há algum tempo. E, inclusive, nos registros policiais consta que o agressor já havia sido preso outras 2 vezes por violência doméstica, em ocasiões em que ele também agrediu a sua genitora. Ainda segundo os familiares, o agressor fazia o uso de bebidas alcoólicas e de drogas, e que neste momento, quando ele fazia esses usos, ele ficava muito agressivo, que é quando ele vinha agredir a sua mãe. Um absurdo, né, gente? O delegado disse ainda que esse homem aí vai ser autuado por tentativa de homicídio e também tentativa de feminicídio, porque ele não deu a menor chance aí da vítima reagir, né, em relação aí a essas agressões. E que, como o delegado disse, ele já foi autuado outras vezes por violência doméstica. Uma situação, uma história que deixa a gente aqui, assim, desse jeito, né, Rosane? Sem palavras, muito triste isso daqui. Pois é, falta amor ao próximo, né, Nayara? Obrigada, viu, pelas informações. Olha, ladrões arrombaram uma ótica na região central de Anápolis durante a madrugada. O que eles não contavam é que as câmeras de segurança flagrassem toda a ação. Só porque eu vou deixar vocês com um gostinho de quero mais, sabe por quê? Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto, é isso mesmo, Tiago, editor-chefe? Daqui a pouquinho a gente conta essa história, então, do assalto na ótica. É isso?
Ah, então tá certo. Então é isso mesmo, gente. Vou deixar vocês com gostinho de quero mais, tá? Ontem foi o primeiro dia de reabertura de bares e restaurantes e a noite em Goiânia foi badalada. Olha aí. O Jonathan ficou parado durante a quarentena. Voltar a trabalhar foi um alívio. Ansiedade para voltar, que a gente que achou, né? A gente gosta de trabalhar com o público, lidar com o público. Aqui, todas as recomendações do decreto estão sendo seguidas. Só entra de máscara e com a temperatura verificada. Além de estar funcionando com apenas metade da capacidade máxima, as mesas foram demarcadas para indicar aonde os clientes podem sentar. Até o cardápio está diferente. É só tirar uma foto deste código com o celular que as opções de pedidos aparecem. Estávamos com muita saudade de voltar à vida social, com os amigos. Com essas medidas de segurança adotadas, dá bastante conforto para nós. Neste outro restaurante, os condimentos oferecidos aos clientes são individualizados. Os tubos foram trocados por sachês e os talheres e guardanapos são entregues dentro de um pacote lacrado. As mudanças que o decreto nos propôs, com muita radicalidade, mas a gente está aberto para poder continuar empreendendo. O decreto permitiu a reabertura de bares e restaurantes, mas a Secretaria Estadual de Saúde estabeleceu várias recomendações para que essa abertura fosse possível. É por isso que alguns bares, como esse aqui da região de Campinas, ainda não tiveram tempo para se adequar e não reabriram. Não conseguiu angariar um capital para poder recomeçar. E mesmo que funcionar somente em delivery signifique aproximadamente 10% do faturamento, também tem alguns bares que decidiram continuar de portas fechadas por questões de segurança. Permaneceremos fechados, funcionando apenas com o nosso delivery e take-out. Esse é o momento de prezarmos por vidas e pela saúde de nossa equipe e clientes. Tem surgido muitas dúvidas aqui em Goiás em relação aos boletos da Enel. Muita gente tem recebido os boletos em nome da antiga Celg e com o código para pagamento no Banco do Brasil. E essas pessoas têm ficado em dúvida, né? Se devem ou não pagar esses boletos, se é ou não um golpe. Então, a nossa equipe foi atrás dessa história. Vamos ver. Junto com os boletos, chegaram as dúvidas. A mudança no formato da conta de luz deixou os jataienses preocupados com a possibilidade de ser um golpe. Olha aí, pessoal. Tá acontecendo aqui, ó. Já tá aí, acabou de chegar ali, ó. Banco do Brasil. Fica veaco, hein? A hora que for pagar, preste atenção. A Enel disse que está modernizando a forma de pagamento das faturas de energia. E uma dessas etapas é justamente a mudança dos boletos. Por isso, pode ser que nos próximos meses você receba a conta no formato antigo ou já receba o boleto novo, registrado pelo Banco do Brasil e constando como beneficiário do pagamento a Celg. Isso porque o processo de alteração da razão social para a Enel ainda não foi finalizado. Então, mesmo se estiver escrito Celg, o boleto está correto e pode ser pago. A diferença é que um dos boletos é emitido na hora pelo funcionário que faz a leitura. Neste caso, o morador precisa aguardar pelo menos um dia para conseguir fazer o pagamento pelo código de barras. Mas os dois modelos são válidos. Sem toda dúvida, o consumidor confere os dados, seus dados no talão, se realmente é o seu nome, se realmente é a sua unidade consumidora. Pode ligar também no 0800 da Enel para confirmar se aquele boleto é o seu. Porque a gente sabe que tem muitos golpes por aí, mas com relação a essa questão da energia e da Enel, esses boletos são verdadeiros. Gente, o tempo, hein? A umidade do ar continua em estado de atenção. Veja na previsão do tempo. No norte de Goiás, a temperatura máxima hoje deve ser de 34 graus. No oeste, 35. Na região central, máxima de 31. No sudoeste, varia de 15 a 31 graus. Na região leste, mínima de 14, a mesma registrada no sul de Goiás. Segue o alerta de atenção com baixa umidade em todas as regiões goianas. O destaque de hoje fica para as cidades de Catalão e Jataí, que registram umidade mínima de 24%, Lusiânia, com 26%, e, para fechar, Anápolis, com umidade mínima de 30%.
Deixa eu mandar um beijo, um cheiro para quem está me acompanhando. Ó, o Pedro Iago e a Brenda de Niquelândia, o Adonias de Rio Verde, a Ivone do bairro Santo André em Anápolis, a Creuza de Maurilândia. E tem aqui esse aqui, um recadinho do Adonias lá de Rio Verde, está mandando um abraço para a nossa repórter, a Muriele, diz que é a repórter mais simpática que ele já conheceu. É mesmo, viu? Porque você não conhece o resto da equipe, todo mundo aqui é gente boa. Mandar um beijo também para a Fátima de Cristalina, a Lauane de Águas Lindas, a Alice no Residencial Buritis, Anápolis, o Vanderlei de Ouro Verde, a Sônia Alves de Inhumas, o Moisés de Lusiânia, Denis Alves de Formosa, a Kelly e o Gabriel de Tumbiara, o Ailton de Jaraguá. Gente, que coisa boa, um beijo, um cheiro bem gostoso para vocês, estão me acompanhando, ó. Ana Vitória e a Zilane de Paranaiguara, o Maurílio de Lusiânia, o Júnior de Anápolis também, a Vilda Fortunato, Wesley e Vitor de Goianésia. Tá bom? Daqui a pouquinho eu mando mais abraço para vocês, que agora a gente vai lá para o sudoeste do estado. Em Santa Rita do Araguaia, lá no sudoeste, a polícia prendeu 2 pessoas por tráfico de drogas. Só que o que chama a atenção nessa ocorrência é a ousadia dos bandidos, né, Tássia? Exatamente, Rosane. Olá novamente para você, para todo mundo que acompanha a gente. Nós sempre mostramos aqui nos nossos telejornais, né, como esses criminosos tentam encontrar maneiras, lugares inusitados para esconder a droga quando estão transportando o produto no carro ou até mesmo em caminhões, né? Mas desta vez o inusitado não foi o esconderijo, não, mas o meio pelo qual essa droga estava sendo enviada. Acredite, pelos Correios. Acontece que na agência dos Correios tem ali um raio-x, né, pelo qual passam todas as mercadorias, as encomendas. E aí, quando esse pacote passou pelo raio-x, os funcionários da agência perceberam que tinha alguma coisa errada e encontraram maconha dentro dessa embalagem. Chamaram então a equipe da Polícia Civil, que aguardaram. Quando a pessoa foi buscar o pacote, ela acabou sendo presa. A pessoa que foi receber a encomenda e também a pessoa que receberia a droga. 2 pessoas foram presas, então, nessa abordagem ali em Santa Rita do Araguaia. E as 2 foram levadas para a cadeia de Mineiros e devem responder por tráfico de drogas. 2 tabletes de maconha que estavam sendo transportados aí, enviados via Correios. Essa droga que foi parar lá em Santa Rita do Araguaia, enviada por uma pessoa de Minas Gerais. 2 pessoas presas, então, e a droga, claro, apreendida. Rosane. Tá certo, Tássia. A gente mostrou aqui mais cedo, né, que ladrões ou que traficantes lá da região sul estão fazendo delivery de drogas, né? E agora, como a Muriele mostrou, tem aí também a entrega pelos Correios. Tá demais, né, gente? Ó, agora sim, deixa eu chamar a atenção para vocês. Lembra da história que eu comecei a falar agora há pouco? Agora sim eu vou mostrar, porque ladrões arrombaram uma ótica na região central de Anápolis durante a madrugada. Só que eles não contavam que toda a ação tinha sido flagrada por câmera de segurança. Bruno Mendes está de volta para falar com a gente sobre esse crime. Me conta uma coisa, Bruno, levaram muita coisa? Levaram sim, viu, Rosane? Um prejuízo aí para o dono dessa ótica. Segundo ele, inclusive, postou nas redes sociais, foram levados aí 26 armações de óculos de marcas caras, também pelo menos 10 óculos caros também que estavam naquele local, além de notebook, aparelho de som, que os bandidos conseguiram levar ali nas mãos. Eles aproveitaram a oportunidade. A gente, inclusive, tem as imagens que foram gravadas por uma câmera de segurança de um comércio vizinho, em frente a essa ótica. E dá para perceber aí, a gente vai ver a tranquilidade dos ladrões. Primeiro, eles chegam lá na loja e parecem observar para ver qual loja seria mais fácil de arrombar. Depois disso, 2 deles se sentam em frente à porta de aço e conseguem arrombar essa porta, abrindo uma fresta ali de aproximadamente 50 centímetros. Depois disso, os ladrões somem, saem de perto do local. Aí passam vários veículos, inclusive a gente vai ver nas imagens, passa um caminhão de lixo. Quem estava ali, os catadores, não percebem a porta que já estava arrombada. E aí, 40 minutos depois, os 3 voltam e entram para dentro dessa ótica. Aí é quando acontece o furto. Eles gastam aí em torno de 10 minutos e saem. A gente tem até uma foto de uma outra imagem com as mãos cheias de vários produtos. Como eu disse no início, a dona dessa ótica, ela publicou nas redes sociais que está atrás desses produtos. E se as pessoas aqui de Anápolis, de toda a região, verem esses produtos à venda por aí com preço muito abaixo de mercado,
devem denunciar a polícia. A dona dessa ótica, inclusive, está prometendo recompensa para quem encontrar esses objetos e também para quem der qualquer informação sobre o assunto. Rosane? Tá certo, Bruno. Muito obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho tem mais notícias a seguir, tá bom? A gente vê imagens então de Panamá, no sul do estado, e quem me ajuda a chamar o intervalo é esse trio, a Luísa Antônia de Anápolis e a Lara Vitória e o Vinícius de São Francisco de Goiás. Meu nome é Luísa, sou de Anápolis. Lara Vitória e Vinícius de São Francisco de Goiás. Jornal Anhanguera, volta já! Volta! 1h07, Jornal Anhanguera de volta e olha essa, a polícia prendeu 2 suspeitos de provocar um incêndio que acabou matando um homem no fim de semana. A vítima é o José Ricardo, que postou uma foto no ano passado velando o corpo da mãe sozinho e a imagem ficou muito conhecida, né, Henrique Ramos? E agora, a polícia, gente, descobriu que o mandante da morte dele contratou um matador de aluguel pela internet. Mas que história, Henrique. Boa tarde. História muito macabra, né, Rosane? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha em todo o interior do estado. Pois é, eu quero até, inclusive, pedir para a nossa equipe colocar a foto aí que o José Ricardo postou no ano passado, uma foto que viralizou na internet, correu o Brasil inteiro, ele ficou famoso no Brasil inteiro, foram mais de 300 mil curtidas. Ele postou essa foto porque estava velando a mãe dele sozinho, nenhum parente, nenhum amigo apareceu para prestar aí as condolências, os sentimentos para ele. E aí o pessoal foi descobrindo a história do José Ricardo, descobrindo que ele passava por necessidades, né? Ele era muito pobre, tinha problemas renais, precisava fazer hemodiálise e estava precisando de ajuda. E aí começou uma grande campanha para ajudar o José Ricardo. Foi aí que, na verdade, começou o verdadeiro pesadelo, o terror da vida dele. Por quê? Porque uma das pessoas que se ofereceram para ajudá-lo nessa arrecadação foi essa mulher que foi presa pela Polícia Civil, apontada como a mandante do crime, uma mulher de 22 anos, o nome dela não foi divulgado por conta da lei aí de abuso de autoridade, mas ela tem 22 anos de idade, era conhecida do José Ricardo, estava ajudando a arrecadar dinheiro, cestas básicas, remédios para o José Ricardo. Só que aí ela se achou no direito de ficar com uma parte desse dinheiro por estar ajudando o José Ricardo. Como ela viu que não ia ficar com nem um centavo, então ela entrou nas redes sociais, contratou um matador de aluguel para acabar com a vida do José Ricardo. A gente vai acompanhar mais detalhes dessa investigação agora na reportagem que a gente preparou para você. A kitnet do José Ricardo ficou destruída. Uma câmera de segurança mostra o homem que seria o autor do crime chegando à casa, supostamente para entregar uma cesta básica. Segundo a polícia, o portão foi aberto pela mandante do crime, que conhecia a vítima, como mostram essas fotos. Ela teria contratado o matador de aluguel por uma rede social. E depois que José Ricardo foi levado para o hospital com 80% do corpo queimado, ela ainda mandou um áudio para alguém, como se estivesse preocupada com ele. Eu estou desesperada. O médico não sabe a situação do homem, não sabe que o homem precisa de hemodiálise, não sabe os problemas que o homem tem, alergia de remédio. Pois é, e conversando com o delegado que conduziu essas investigações, ele disse que essa mulher, ela fez de tudo para atrapalhar as investigações, claro, e se posando de vítima, gravou esse áudio aí exatamente para despistar, para tirar toda a dúvida de cima dela, mandou esse áudio para vários grupos, para amigos, conhecidos, lamentando a morte do José Ricardo.